Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Coelho, técnico de informática já há 15 anos e vou mostrar um pouco desse notebook que está aqui sobre a bancada. O cliente reclamou que o notebook está desligando e está lento também. Primeira coisa, a gente suspeita de sujeira e do sistema operacional. Nesse caso, como a bateria já estava descarregada, eu preferi já abrir o notebook de imediato para dar uma olhada. E aqui está o que eu encontrei. Aqui é o local onde fica o cooler que refrigera o processador. Aqui o processador. Aqui o alojamento onde fica o HD. E aqui onde fica a memória do notebook. Já retirei o módulo de memória. Retirei também o HD. Eles estão aqui. Tá? Para fazer a limpeza. E quando eu retirei aqui o cooler, o dissipador de calor, vejam aqui aonde seria para circular o ar, para que ele expulsasse o ar quente para fora do gabinete do notebook. Isso aqui é sujeira, poeira. Relaxo do cliente? Não. Isso acontece, é normal, principalmente se você utiliza o notebook em cima da cama, na coberta, diretamente em cima do colo. Tudo isso acaba contribuindo para esse acúmulo de poeira. Na parte de baixo do notebook tem essa tampa e, como a gente pode ver, tem essas ranhuras para ventilação, o qual puxa o ar fresco de baixo do notebook. O ar fresco circula pelo dissipador de calor, refrigera o processador e o chipset, conhecido como BGA nos notebooks, né? O ar quente então é expelido do notebook por esse orifício. Deixa eu ver se consigo focalizar aqui um pouco melhor para a gente ver. Aqui no canto, aqui ó, essas aberturas aqui, ao qual logo atrás fica esse dissipador de calor, e ele fica nessa posição aqui, ó. Tá? Aqui essa parte que refrigera o processador, o calor passa, melhor dizendo, por esse health pipe de cobre, chegando até aqui, aonde fica a ventoinha, né, o cooler propriamente dito. Ele fica nessa posição aqui, e então o ar quente é expulso para fora do gabinete do notebook. Agora eu vou proceder com um processo de limpeza aqui desse health pipe, também com um processo de limpeza desta pasta térmica que está aqui. Essa pasta térmica aqui, ela já está até ressecada. É a pasta térmica que veio de fábrica, e também tem um pouco da pasta térmica aqui em cima do processador. Então eu vou retirar essa pasta daqui, remover bem, passar uma pasta nova, tanto no núcleo do processador quanto aqui na saída de ar, para deixar a saída livre, para que o ar não tenha dificuldades em passar por aqui. E claro, proceder à limpeza também dessa parte aqui da placa, que é a placa-mãe do notebook, e também
a limpeza desse cooler também e a lubrificação, já que ele está um pouco duro para virar, tem uma certa resistência. Então, vou fazer também a limpeza externa e interna também desse dissipador, dessa ventoinha, né, que a gente chama cooler, né? Embora o nome correto, cooler, seria o conjunto da ventoinha mais o dissipador de calor, ambos funcionando junto, né? Quando estão separados, a gente simplesmente costuma chamar de ventoinha e o dissipador de calor, que nesse caso, nos notebooks, apesar de variação de tamanho, não foge muito desse formato aqui. Normalmente é isso. Então, vamos lá, vou proceder aqui o processo de limpeza da placa, do dissipador, da ventoinha, e daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado antes de montar novamente aqui no notebook e vamos fazer o teste. Até daqui a pouco. Bom, é isso aí. Voltando, já feita a limpeza aqui dessa região onde fica o cooler, apesar de olhar aqui, isso aqui parecer sujeira, não é, tá? É um plástico que foi colocado aqui pelo fabricante para proteger a placa-mãe, e por baixo desse plástico tem uma espécie de resina, uma cola, para evitar que esse plástico saia com facilidade devido ao calor. Mas o plástico está limpo, tá? As ranhuras de ventilação do gabinete do notebook aqui nessa região aqui também estão limpas. O processador, como mostrei anteriormente, removi a pasta térmica dele, a pasta térmica antiga que já estava ressecada, que foi colocada até pelo fabricante. Eu não mostrei o processo da troca da pasta, porque segurar a câmera com uma mão fica meio difícil, tá? Mas o processo aqui foi bem simples. Para remover a pasta térmica antiga, eu usei algumas gotas de álcool isopropílico, que é facilmente encontrado em casas de eletrônica, não é caro, tá? É só aplicar algumas gotas de álcool sobre a pasta antiga, aguarde 20, 30 segundos até a pasta amolecer e depois utiliza um pano seco que não solte fiapo, tá? E é só passar levemente, sem precisar fazer força, sobre a região onde está a pasta térmica até remover completamente. Se na primeira passada não remover completamente, é só repetir o processo mais uma vez. Mas lembrando, não é necessário usar muito álcool isopropílico, tá? Apenas um pouco para cobrir essa região aqui onde fica a pasta térmica. Mostrar aqui o dissipador de calor também. Se lembra como ele estava, né? Olha agora a diferença. É possível até enxergar do outro lado, né? Aqui, coisa que não era possível antes. Está bem limpo. E aqui, essa parte aqui que vai em contato com o processador. Focalizar bem aqui. Também foi removida a pasta térmica, tá? Fica essas manchinhas aqui que é devido à própria limpeza mesmo, mas antes de colocar é só passar mais uma vez um pano seco que sai completamente e não fica nenhuma umidade, apesar que o álcool isopropílico ele se evapora muito rapidamente. Mas como estou fazendo esse processo à noite, agora está um pouco frio aqui na região, né? Aqui em Franco da Rocha, São Paulo. Agora, deixa eu ver a hora aqui. Agora são 4 horas e
9 minutos, ouvindo uma musiquinha aqui suave aqui na Antena 1. Olha a propaganda de graça, hein? Mas é o horário que eu prefiro fazer esse tipo de manutenção, porque é calmo, tranquilo, o telefone não fica tocando, as pessoas não vêm chamar, então dá pra gente trabalhar sossegado, com mais atenção, e é assim que eu prefiro. E durante o dia eu vou até a casa dos clientes para verificar as máquinas, procedimentos simples, como uma instalação de rede, configuração, algo do tipo a gente faz no local mesmo. Coisas mais complicadas, mais demoradas, eu trago o equipamento até aqui, até minha oficina, onde é feita a manutenção e fica algumas horas em teste antes de devolver para o cliente. Aqui a nossa placa Hi-Fi da rede sem fio, e daqui a pouco eu vou colocar a memória no seu devido lugar, o cooler e o HD. Aqui no contato do HD, é um HD SATA, é bom passar um pouco de limpa-contato aqui nessa região por dentro aqui onde tem esses contatos também, tá? Pouca coisa, tem limpa-contato em spray e ele também se evapora rapidamente também, igual o álcool isopropílico. Esqueci de mostrar aqui a ventoinha, como que ficou. Aqui o resultado, ó, depois da limpeza, nova, né? E já lubrificada também, agora girando com facilidade, tá? Daqui a pouco, depois da montagem, eu também vou fazer o teste com o carregador aqui do cliente, verificar se o carregador está fornecendo a voltagem correta para o notebook. Esse aqui é o carregador original ainda dele. Esse aqui é um notebook Itaú Tech, 4 GB de memória, 500 de HD e um processador dual core. Uma máquina boa. Então, daqui a pouco, depois da montagem, eu mostro o resultado final e também como a gente faz para medir a tensão do carregador do notebook utilizando um multímetro. Bom, é isso aí. Tudo montado. Aqui o cooler no seu respectivo lugar. Os parafusos do dissipador que ajudam na transferência de calor do processador também bem apertados. São esses 4 parafusos, tá? Ele tem uma certa quantidade de aperto. Então, quando você estiver apertando esses parafusos, chegou ao seu limite, ele simplesmente não vira mais, evitando assim causar danos também à placa. E é aconselhável sempre apertar em X, tá? Nessa sequência, para evitar algum possível empenamento da placa ou de algum outro componente que possa estar embaixo do dissipador de calor, tá? Evitando um esforço excessivo. Fiz a limpeza de contatos, como eu havia dito antes, com um produto em spray chamado limpa-contato mesmo, tá? Só que às vezes só o limpa-contato não é o suficiente para remover alguma sujeirinha um pouco mais grossa que esteja no contato, seja no contato do HD ou mesmo aqui nesses contatos do pente de memória. Então, após passar o limpa-contato, logo em seguida, eu uso essa escova aqui. É uma escova anti-estática, também facilmente encontrada
em qualquer casa de materiais eletrônicos, também é barato. É melhor assim garantir do que correr o risco de passar algum outro tipo de escova que gere uma eletricidade estática e acabe causando problemas aí nos componentes do notebook ou de um desktop, né? De um computador em uso geral ou de qualquer aparelho eletrônico também, já que esses aparelhos trabalham com uma tensão muito baixa e uma eletricidade estática um pouco elevada pode causar muita dor de cabeça para o técnico. Então, são pequenos cuidados simples e que garantem uma boa manutenção. Como eu havia dito também, eu vou ensinar agora como a gente faz para testar o carregador do notebook para verificar se ele está enviando mesmo a tensão correta para o carregamento da bateria. Esse problema é um problema relativamente comum de alguns carregadores, de alguns modelos, né? Que pode estar mandando uma tensão baixa ou uma tensão alta. A gente às vezes só se dá conta quando o carregador deu problema, quando ele para de funcionar, mas ele também pode ocasionar esse problema. Uma carga baixa simplesmente não carregará a bateria, ou pelo menos não carregará ela totalmente. Então o notebook fica com pouco tempo aí de autonomia, só na bateria. E uma tensão mais elevada acaba danificando componentes como reguladores de tensão e capacitores da placa-mãe, diminuindo em muito o tempo de vida útil desses aparelhos. Bom, deixa eu ver se consigo focalizar aqui para a gente ver aqui a saída, a tensão de saída desse carregador. Aqui no caso, aqui onde está escrito output, a saída seria de 19 volts por 3,42 ampere. Aqui a polaridade do plug, o lado externo negativo, o lado interno positivo. E logo acima, input, a tensão de entrada de 100 a 240 volts a 1 ampere e meio numa frequência de 50 a 60 Hz. Apesar que aqui no Brasil a frequência padrão é de 60 Hz. Basicamente, as informações que precisamos ter sobre o carregador antes de fazer a medição são essas, tá? Simples de serem encontradas nessa etiqueta que tem logo abaixo. Caso você pegue um carregador que não tenha essa etiqueta e você precise fazer a medição de tensão, saiba que a maioria dos notebooks trabalham com tensão de alimentação DC 18, 19 volts. Já peguei alguns notebooks cuja tensão chega até 21 volts, tá? Mas e nesse caso, você não sabe a tensão e teremos que usar aqui o multímetro para fazer a medição. Nesse caso, como eu sei que esse carregador fornece 19 volts na saída, eu coloco o multímetro na escala de DC, que é corrente contínua, na escala de 20, já que o meu carregador tem 19 volts. Então, numa escala de 20, eu tenho aí um certo limite para fazer a medição. Mas e se acontecer do carregador estar mandando uma tensão mais alta e eu coloco na escala de 20 volts DC? Bom, no caso desse multímetro aqui, ele tem um sistema de proteção. Então, caso aconteça da tensão de entrada ser maior do que a que está selecionada aqui, esse multímetro ele vai simplesmente desligar. Caso o seu multímetro não possua esse recurso, aconselho então a você a colocar na escala de 200. Você constatando que a tensão está abaixo dos 20, aí sim, você desconecta as pontas de teste do carregador, coloca o multímetro na escala de 20 novamente e volte a fazer a medição. Ok? Aqui o carregador já está ligado, tá? Na alimentação.
E eu vou agora fazer o teste aqui, com uma mão aqui, é um pouco difícil, mas só para vocês terem uma noção de como isso é feito. Aqui o plug que vai no notebook. Deixa eu ajeitar melhor aqui para poder fazer aqui a leitura, colocar aqui a ponteira positiva como nós vimos no carregador, o lado positivo é dentro do conector e o lado negativo fora do conector. E agora vamos fazer um teste aqui segurando, aqui como eu falei, fazer esse teste aqui segurando apenas com uma mão é um pouco difícil, é meio complicado, mas aqui aí consegui acertar aqui, espero que dê para ver aí, tá vendo a ponteira para dentro do conector, a ponteira positiva, aliás, né, para dentro do conector, e a ponteira negativa do lado de fora do conector. E aqui no multímetro, vamos ver aqui a escala. Escapou aqui a ponteira, colocar aqui de novo. Recolocar aqui que escapou. Com uma mão só é difícil segurar. E aí está. 19,06 volts. Aqui. Então esse carregador ele tá bom. Tá fornecendo a voltagem correta para alimentação do notebook. Caso a tensão aqui seja diferente da mostrada na etiqueta, já sabe. O carregador está com problema, providencie a troca do carregador, ok? Então é isso aí. Agora vou fechar o notebook, colocar a tampa dele. Mais um detalhe, tá? Nesse notebook aqui, essa tampa ela é fácil para ser retirada, para ter acesso aos componentes internos, tá? Como vê, uma única tampa cobre o alojamento do HD, da memória e do cooler e do processador, que fica logo aqui atrás do slot do pente de memória. Só que tem outros notebooks, outras marcas, outros modelos que tornam essa abertura um pouco mais complicada. Tem uma tampa apenas para o HD, uma outra tampinha apenas para ter acesso aos módulos de memória, uma outra tampa apenas para ter acesso à placa de Hi-Fi e assim por diante. Então exige um pouco mais de paciência. No caso desse fabricante aqui, desse modelo pelo menos, né, aqui da Itautec, o pessoal que projetou teve a consideração, né, de facilitar o serviço dos técnicos e colocar apenas uma tampa para ter acesso aos principais componentes do notebook para que seja feita a manutenção. Agora eu vou montar o notebook, colocar a bateria, verificar a carga dela e logo em seguida vamos ligar o notebook e ver o resultado final. E aí está o notebook em funcionamento. Tá com o carregador aqui do lado porque a bateria estava muito baixa. Acho que já fazia um tempo que não utilizava, né, devido a esse problema que estava dando no notebook, dele desligar, dessa lentidão toda, né? Mas enfim, ele melhorou bem aqui o desempenho dele. Tá aí. HD de 500.
praticamente vazio, né? E agora é só dar uma sondada no sistema operacional, verificar se houve a instalação de algum programa malicioso, vírus, que porventura ainda possa estar interferindo no bom funcionamento do notebook, já que esse computador tem um bom processamento e uma boa quantidade de memória. Aí é só verificar aqui em todo o sistema operacional, rodar o antivírus. Pelo que eu estou vendo aqui, tem apenas o Avast que está instalado nele. Mas eu não sei se esse antivírus ele ainda está ativo, se está atualizado. Então é só fazer a instalação de uma versão mais recente, ou desse antivírus, ou de outro antivírus, ao qual não vou entrar nesse assunto agora sobre qual é melhor, qual é pior, pois isso também é relativo e depende do uso, né, que cada pessoa faz do seu computador. Lembrando que de qualquer forma não existe antivírus 100% garantido, tá? Mesmo os antivírus pagos. Tudo depende da maneira de como você utiliza o seu computador. Ok? Tá aí então, feito esse vídeo, espero aí que vocês tenham gostado. Não entrei aqui em termos técnicos, até porque de momento não é essa a intenção, mas em breve outras manutenções de outros netbooks, notebooks, desktops, também estarei mostrando para vocês e dando aí algumas dicas de fácil solução de alguns problemas que a gente encontra aí no dia a dia, problemas comuns e até alguns problemas também bem estranhos, que já me apareceram também e deu aí uma certa dor de cabeça, mas vale a pena por causa do desafio e a gente acaba aprendendo muito. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você tem uma sugestão aí, quer comentar o vídeo, fique à vontade, comente. E em breve aí mais vídeos no nosso canal, tá ok? Um grande abraço, até mais.